Mas vamos lá. Uhum. Fernanda, como é que você, assim, de repente, você teve a ideia de fazer o canal para falar de vidas passadas? Foi um insight? Foi uma orientação espiritual? Foi, assim, do nada, vou criar um canal, vou falar? Como é que é isso? Não, eu era completamente preconceituosa. Eu achava que o YouTube era uma modinha e que eu não Uhum. ia entrar naquela. Mas Entendi. eu tive muitos alunos e alguns amigos da área do teatro que diziam: ah, você tem que fazer um canal, você tem que fazer um canal. Você fala, você tem opiniões, você é boa de comunicação, né? Você tem opiniões diferentes, você devia se expor, você devia só ligar o celular e gravar alguma coisa e dar a tua opinião. Eu olhava, para quê? Quem que quer saber a minha opinião? Que ridículo. Não vou entrar nessa. Mas eu acho que a espiritualidade fala com a gente através de outras bocas também, né? E aquilo, eles insistiam, insistiam. E aquilo foi uma semente que foi colocada dentro de mim. E eu pensei, comecei a amadurecer um canal, um canal, um canal. E aquilo vinha. Vidas passadas, espiritismo. Se fosse para abrir, eu teria que falar disso. Mas aí, quando eu amadureci a ideia, vamos fazer, eu não quis criar um nome que fosse específico para isso. Eu preferi a mim, porque, por isso que o meu canal é Fernanda Roosevelt, é só meu nome. Porque eu não queria só falar disso, eu queria também trazer um pouco de arte, porque eu acho que a gente é um país muito carente disso. Então, se a gente pode, de alguma maneira, alimentar um pouco dessa informação, ela é bem-vinda, até porque a arte salva e muito do universo espiritual se manifesta de maneira inconsciente. Muitos artistas que têm alguma missão de falar para o público, no sentido de boas influências, eles se manifestam através da música, da dança, de várias vertentes artísticas. Então, eu acho que isso me pegou e aí eu quis fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu comecei a trazer, os meus primeiros vídeos foram sobre as primeiras regressões de memória que eu tinha feito, contando a partir de agora, mais de 20 anos. Quando eu comecei a fazer regressão nas pessoas, né? Porque eu sofri minhas regressões espontâneas, autorregressão de memória, que a vida me levou para esse caminho, né? Não Sim. foi uma busca específica. As coisas aconteceram, me colocaram. Eu tive que buscar me entender. Para isso, eu precisei entender a questão da reencarnação, como aquilo estava acontecendo comigo. E fui aí naquela, isso voltando no tempo, né? Muito antes de ter YouTube, eu acho. Não, já tinha YouTube, Fernando. Mas eu, naquele tempo eu fui aconselhada uma vez por Felipe que eu deveria me especializar em regressão de memória. Então todo mundo era minha cobaia. Vamos fazer regressão? Eu estava muito animada, porque eu comecei a gostar muito daquilo, eu comecei a fazer regressão nas pessoas. Depois, eventualmente, a vida me tirou, né, desse foco, porque você tem que trabalhar, tem que estudar, fui fazer faculdade, faculdade consumia 100% do meu tempo, e eu também trabalhava, eu dava aulas naquela época, e deixei de lado por alguns anos. Depois eu fui morar no Rio, isso ficou de lado, e de repente, quando eu retorno para Itajaí, esse mundo começa a voltar devagar para mim, todo o mundo espiritual e toda a minha busca em relação até a minha vida passada, tem uma nova abertura. E eu percebi, assim, era uma coisa que acabou ficando muito clara até com o evento da pandemia, né? Que foi quando eu abri para as pessoas. Né? Como a gente parou com o teatro, vou fazer o quê? A gente vai fazer terapia e a gente vai fazer regressão. Digamos assim, resumindo, né? Todo o evento. E ali eu comecei. Mas foi, em parte, inspirada por algumas pessoas, mas quando eu decidi fazer o canal, inspirada por essa mesma voz que eu escuto desde criança. Você vai falar de regressão de memória e do espiritismo. Isso eu precisava fazer. E ficou. Foi crescendo. Eu não acreditei no canal. Eu era um pé, me achava um pé frio, achava que não cresceria, achava que ninguém queria saber disso, achava que eu ia me queimar também. Como atriz, né? Acho que isso poderia, assim, implicar negativamente a minha caminhada. Mas, de repente, eu me vi no teatro fazendo o quê? Peça espírita. A gente tem projetos de filmes, o quê? Espírita. Tudo tá, não adianta. Meu mundo é esse e nele vou ficar. Tá linkado, né? Tá linkado. Você E percebe que aí, esse é o caminho mesmo. e aí você usou o seu livro para fazer a peça de teatro, é isso? Isso. O livro foi a primeira coisa que eu comecei a escrever.
antes da minha história acontecer para mim, assim, antes das revelações. Porque quando eu saí do interior e vim morar para cá, eu comecei a escrever um livro porque eu tinha uma história para contar. E só que eu não sabia o que eu ia contar. Então, a título de treino, eu comecei a escrever o que acontecia comigo como um diário, mas já pensando em transformar aquele diário, talvez, em um livro no futuro, que foi o que acabou acontecendo, né? Mas isso que eu estou te contando, eu tinha 13 anos, essa decisão eu tinha 13 anos. E eu comecei a escrever o meu livro aos 16. E aí eu levei uns 20 anos para concluir. Não que o livro seja longo ou difícil, difícil foi eu achar um meio de contar a minha história, sem revelar as pessoas e tendo uma escrita mais amadurecida. Porque quando você está desenvolvendo a sua pena, eu costumo falar a pena como você escrevia antigamente, eu sofria muita influência de vários autores, e eu via essa influência. Então, se eu estudasse, sei lá, Machado de Assis, daqui a pouco eu estava meio que escrevendo como ele. Não como ele, mas não era Sim. eu, era uma Sim. Influência. Como você visita uma cidade, daqui a pouco está com aquele sotaque, né? Aquilo parece que te contagia. E eu queria me livrar daquilo tudo e encontrar um jeito de escrever que eu olhasse e gostasse. É assim que eu escrevo. E isso levou uns 20 anos. E eu tive que praticar muita paciência. Porque enquanto eu não colocava minha história para fora, eu em si não tinha paz. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu podia estar lá na faculdade, nossa, muito bom estudar, mas eu não conseguia estar plena. Eu só consegui ficar plena, acho que foi 2017. Que foi quando eu fiz essa primeira tiragem, se eu não estou enganada na data, ou 2016. 2016, eu acho. Ih, agora me perdi, mas um desses 2 anos. Que eu disse, quando eu bati o martelo, eu falei, agora fica o livro. Né? E aí, paralelamente, a Mama, que hoje eu vivo com ela, que foi essa pessoa que foi lá para minha cidade conversar com a minha mãe, quando eu tinha 5 anos, ela escreveu o roteiro baseado no meu livro. O roteiro da peça. E a gente circulou por São Paulo, entre outras cidades, trabalhando uma história de vidas passadas. Que bacana. Eu vi um vídeo teu também, que você fala da Mama, né? Eu até então não sabia quem era. Até uma vez que ela apareceu no Instagram, não lembro, uma foto do lado de você, assim, do seu lado. E aí eu entendi. E você disse que ela, em outras vidas, foi sua tia, é isso? É, na minha vida passada. Que bacana. Então, Minha tia Desirê. realmente, nada é por acaso, né? Nada. Não, nada é por acaso. Às vezes a gente teima, né? Nossa, você quer que a vida seja de um jeito? E a vida tá te levando para o lugar que você tem que ir. Mas você não tem visão para enxergar isso, a gente não tem essa sabedoria. Porque a gente cristaliza uma ideia e esquece que cada um de nós tem a própria história para cursar. Então, conforme você vai se abrindo e se entregando, encontrando em você uma fé de verdade, no sentido de dá o passo e deixa que Deus coloque o caminho. Não precisa você enxergar o caminho, só confia que Ele vai te dar o caminho certo, você vai se encontrando na vida. Eu me encontrei. E entendi a missão, enfim. Sabia que parte dessa missão era contar a minha história. Eu só não imaginava que eu ia fazer tanta coisa, né? Que ia fazer regressão assim, que ia fazer canal, que ia falar tanto disso como eu faço hoje. Eu achava que era só escrever o livro e deixar o livro ir. Não. A ideia cresceu e eu tenho a ambição até de repente, ao futuro, fazer filme disso, de criar, fazer. Ou seja, de todas essas maneiras que eu puder me comunicar para contar, aí eu sei que eu vou ter cumprido 100% a missão. Ué, e por que não fazer um filme? Porque sim, vai sair algum dia, provavelmente. Depende de recurso, né? Mas eu acredito que seja um caminho. Não, mas recurso, patrocínio tem um punhado por aí. É só pedir para jogar para o universo aí, ó. Preciso de patrocínio. Mas legal.